A aula de hoje ela vai ser sobre radiação ultravioleta. Eu achei essa aula aqui talvez mais importante se tivesse falado lá na frente quando falava de ótica, né? Mas enfim, também está valendo. E o que vocês já sabem, né, nesse nível do curso, que quando você tem uma fonte, que a gente chama uma fonte de luz branca, não é que a luz é branca, mas a luz ela tem vários comprimentos de onda. Como aqui, né, você tem o espectro do Sol, que ele mostra em torno de 400 até 800 a radiação visível. E a parte disso, ou seja, para menor que 400 nanômetros, você tem radiação ultravioleta, e acima de 700 nanômetros você tem radiação infravermelha. O Sol ele é um corpo aquecido, que tem uma certa temperatura, e essa temperatura faz o espectro dele ser, como vocês vão estudar lá na frente, o espectro de corpo negro, onde é que você tem um máximo numa região, numa região que corresponde proporcional à temperatura daquele objeto, que no caso aqui é em torno de 500 nanômetros, e você tem uma radiação que vai decaindo, ou seja, em função de onda, e para o ultravioleta ela cai mais bruscamente do que para o infravermelho. O infravermelho você tem uma radiação, ou seja, uma intensidade que ela vai decaindo lentamente. Então o Sol ele emite, ainda, apesar de não estar mostrando nesse espectro aqui, uma grande quantidade de radiação infravermelha. O objetivo de estar aqui, essa aula, ela tem assim, ela foi levantada quando você tinha um problema, quando se falava muito em dois problemas. Um, que você teria câncer de pele devido à radiação ultravioleta, tá? Isso não é provado ainda, existe uma forte correlação, o fato de você ficar exposto muito ao sol, você desenvolve câncer de pele, mas não é provado por A mais B que gera, né, C, câncer. Diferente do fumo, né, que é provado que a pessoa que fuma, a probabilidade de você desenvolver câncer de pulmão existe e é significativamente proporcional ao quanto que você fuma. Tá? Por que o sol, quando você se expõe ao sol, não há uma correlação direta com a formação de câncer de pele? Porque o próprio sol ele desencadeia mecanismos, ou seja, a própria radiação ultravioleta desencadeia mecanismos que faz você reparo no DNA. Mas na hora que você se expõe ao sol, além de você possivelmente gerar dano no DNA devido a essa exposição, você desencadeia mecanismos e faz esse reparo do DNA ocorrer. Então, você se expor ao sol, ele é bom não somente para você reparar o câncer, possivelmente um câncer de pele, mas também para você reparar alguma alteração que você possa de um outro câncer, por exemplo. E a outra representada, outro problema que você vê assim comumente relacionado com o Sol e com o corpo humano, está representado pelo esse gráfico aqui. Aqui está uma medida de luminosidade durante um dia, durante um ciclo completo, né, por uma pessoa que tinha um sensor que media lumens por metro quadrado. Então você tem no eixo Y aí você tem lumens por metro quadrado e embaixo o tempo. Isso significa o quê? Lumens é aquela radiação watts visível para o nosso olho. Então a mesma coisa se você pegar o espectro de uma lâmpada como essa, você multiplicar por aquela constante, fazer integral de acordo com a sensibilidade do seu olho, então você faz a conversão de watts para lumens, né? E no caso aqui seria watts por metro quadrado, então seria lumens por metro quadrado. E aí tem um composto no nosso sangue chamado melatonina. E essa melatonina ela é importante para várias funções, mas ela funciona como um despertador, ou seja, deixa você acordado. Quando você está suprimindo ela, quando ela está ausente, então você fica desperto. Então significa que essa linha que você está tendo aqui, um valor inferior a 2.500 lumens por metro quadrado, há a formação de melatonina. Então significa que quando você está formando essa melatonina, quando você está exposto a uma luminosidade abaixo de 2.500 lumens por metro quadrado, há a formação de melatonina. E quando isso começa a acontecer? Se você estivesse fora desse mundo artificial aqui, estivesse mais incorporado com a natureza.
Isso acontece quando o sol se nasce, quando o sol nasce, 8 da manhã, 7, 8 da manhã. A partir daquele momento, você começa a suprimir essa melatonina, porque a partir daquela hora você está com o sol com maior que 2.500 lúmenes por metro quadrado. Só que, quando você está num ambiente mais longe do sol, em ambientes fechados, como aqui, você tem uma rotina que você usa mais a vida noturna, shopping, loja, escritório, tudo mais. Em que momento você vai ficar exposto ao sol? Somente quando você sai. Intervalo do café, de manhã quando chega, meio-dia, tardezinha, final do dia. Né? Isso significa que se você colocar um detector na sua testa e você monitorar uma pessoa característica, aqui num trabalho que foi feito em San Diego em 86, você vê esse gráfico de baixo que você tem uma luminosidade de 10, mais ou menos igual a 100 constantemente, aqui, e alguns picos que chegam a 10.000 lumens em uma dúzia de vezes ao longo do dia, que é quando a pessoa ficou exposta ao sol. O que o corpo interpreta com isso aqui? Que não há a formação de melatonina. Quando há a formação de melatonina, ela te dá sono. E aí você tem essa cara, assim como aqui na aula, assim, aquela soneira, aquela coisa cansada. Por quê? Porque ela é uma molécula porque você não tem uma luminosidade suficiente aqui, você tem um valor provavelmente abaixo de 2.500 lúmenes por metro quadrado, e essa te dá sono, ela te calma, é um calmante, vamos falar assim. Qual que é o objetivo desse composto? Provavelmente no mundo mais primitivo, que quando o sol se põe, começa a produzir, e ela te acalma e te prepara para o sono. Uma vez que você está sendo preparado para o sono, na hora que ela atinge uma alta concentração, quando vai acontecer isso? Que hora do dia? Vai acumulando, meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, lá pela manhã, ela vai atingir o valor máximo. Fala aí. Isso que você está falando, quando você fica exposto a uma luminosidade muito excessiva, você provavelmente está o quê? Você está em que situação? Acima de 2.500, né? Isso está acima de 2.500, você não tem a formação de melatonina, está suprimindo, está desaparecendo. E isso tira o seu fator calmante que supostamente ela teria se você tivesse um ambiente mais escuro. Agora, isso aqui foi feito com luz incandescente, né? Então você veja, escritório, luz incandescente e fluorescente. Provavelmente, que isso foi na década de 80. Hoje, qual é a iluminação que nós temos hoje? LED. E o LED, ele tem um perfil espectral um pouquinho diferente da fluorescente. Em torno de 400 até 700 nanômetros, você tem a fluorescente algo... Você tem um perfil mais ou menos assim, uma banda larga com picos estreitos. Isso aqui é uma lâmpada Acaso vocês tinham lâmpada incandescente em alguma época no passado? Tinha? Ótimo, você vai ser a última geração que vai conhecer essa lâmpada, eu acho, né? Lâmpada incandescente é algo que eu já mostrei uma vez no exercício de percepção de cor, né? Mais ou menos assim. E o LED, vou colocar um LED preto. Ela é chamada de cor mais fria porque ela é mais azulada. Depende do que você quer quando você quer estudar. Ler? O que você quer ler? Qual que é o objetivo a ler? Por exemplo, eu leio para dormir às vezes. Você pega assim e vê qual que é pior aqui. Ah, esse aqui é ruim para burro. Então você vai lá e deita. Rapidinho. Né?
qual que é... Não, por exemplo, tudo bem, estudar. Vamos colocar aqui, ó, isso aqui é lógica. Quando você estuda, você quer fazer o quê? Ficar acordado. Atento, né? Atento. Que é o quê? Isso aí, melhor se tiver uma luz mais apropriada. Esse gráfico é de onda por... É, comprimento de onda por... A palavra correta é irradiância espectral, que tem unidade de watts por metro quadrado, né? Ou seja, a quantidade de potência por área que está chegando ali no seu detector para cada nanômetro, tá? Já vou chegar a esse problema do estudar aí. Eu não sei qual que é a solução, mas eu acho que dá para indicar algo. O que eu quero falar é que você concorda que quanto mais perto você chegar do espectro, o que é um LED mais perto de você e mais afastado de você? Um LED de 15 watts e um LED de 30 watts. Pensa que se isso aqui for um LED de 15 watts, uma certa distância, mediu isso aqui, ó, watts por metro quadrado por nanômetro. Se eu dobrar a potência, o que vai acontecer aqui? Vai dobrar esse espectro. Então, se antes era 15 watts por metro quadrado por nanômetro, isso agora vai ser 30, então essa curva vai ser algo assim. Isso aqui é um LED de 30 watts. Então, eu quero que vocês prestem atenção que quanto mais lâmpada, quanto mais densidade, mais potência, essas curvas vão subir. Eu posso ter uma lâmpada incandescente muito mais potente que um LED. Tá? Mas usualmente aí, uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada incandescente, ela é muito inferior ao LED. Isso aqui tinha que trazer valores reais para vocês. Colocar uma incandescente, um LED, uma fluorescente, medir o espectro, vocês vão ver que essa lâmpada fluorescente e essa incandescente ela vai estar muito abaixo do LED. Tá? Mas vamos imaginar que você teria um espectro como esse. Tá, agora você vai querer estudar. E você quer ficar atento. Então, pela nossa explicação rápida que eu dei ali, se você quer ficar atento, você quer suprimir, né? A melatonina, não é? Que a nossa conclusão, mal explicada, é que se você tiver com uma luminosidade acima de 2.500 lumens por metro quadrado, está suprimindo melatonina. E melatonina dá sono, então você não quer sono, tá? E te acalma, né? Sono, acalma, né? Deve ser a mesma coisa. Aí você está agora nessa situação. Quer estudar, mais atento, não quer suprimir melatonina. Então, qual que é a solução? É ter luminosidade superior. Quanto que eu falei? 2.500 lumens por metro quadrado. Eu esqueci de colocar qual que é o espectro de uma lâmpada amarelada de LED. Tem várias opções aqui, mas a lâmpada amarelada, ela tem menos componente azul e mais amarela, vermelho, laranja ali. Então, deve ser algo assim, algo menor aqui e maior para cá. Ocre. Uma lâmpada amarelada, mas... Como é que eles chamam lá? Uma lâmpada mais quente? Não. Uma lâmpada mais quente, eles falam. Isso, menor... Menor no azul e maior nessa região aqui. Vamos colocar aqui, talvez... Uma lâmpada LED... amarelada.
Aí você tem a supressão da melatonina tem um gráfico de supressão O que é um gráfico de supressão de melatonina? Ela é um espectro que a gente chama de ação biológico. O que é um espectro de ação biológico? Tudo bem, eu falei que esse é um número. Esse é um número que não é correto, assim, exatamente. Ele pegou o espectro do Sol e o Sol ele consegue suprimir a melatonina quando a luminosidade é superior a 2.500 lúmenes por metro quadrado. Isso para o Sol, que tem um espectro, que vocês conhecem, que eu coloquei lá na frente. Se o espectro for diferente, ou se tiver mais componente azul ou mais amarelo, a resposta vai ser diferente. Então, como é que você consegue mensurar isso aí? Você tem que ter uma resposta, como ele perguntou, de como que a melatonina é suprimida ou não em função do comprimento de onda. E a curva, mais ou menos, ela é assim. Lembra que a gente fez um gráfico aqui em cima de 400 a 700? Então, a gente pode fazer de novo de 400 a 700. E a supressão numa escala de 0 a 1, né, normalizado, ela é algo assim. Com pico em 460, mais ou menos. Que se você jogar uma luz mais azulada nos seus olhos e você consegue coletar essa informação de mais como de onda do azul do que do vermelho, é mais fácil de suprimir melatonina. Então você está fazendo o quê? Está diminuindo a concentração de melatonina mais facilmente quando você está usando uma tela branca, azulada, do que aquela tela que ele falou lá, que o Mac fica numa hora da noite. Se você programar para ele ficar assim, claro, né? Que é a mais amarelada. E por causa disso, quando você comprou aquela lâmpada LED, ele falou para você recomendar uma lâmpada mais amarelada para ler, é para você poder ler, ou seja, você visualizar, você consegue visualizar as letras, com isso não consegue, mas que não te atrapalhe o sono, porque na hora que você fechar o livro, você quer que a sua melatonina esteja não muito baixa, que se estiver muito baixa, você não está calmo, certo? Então a sacanagem é quando alguém perguntou no fundo lá, hoje em dia tem muita lâmpada, antigamente você não tinha tanta luminosidade dentro de casa, então você tinha maior concentração de melatonina, então estava mais apto a dormir, mais apropriado para dormir, ou seja, com maior concentração. Só que hoje, isso naquela época de lâmpada incandescente, né, que é aquele gráfico que eu mostrei antes. Hoje, com essa quantidade de LEDs que você tem, barato, potência alta que você coloca, você consegue colocar cada vez mais potência num suporte tubular desse aí. Você está suprimindo isso, você está matando a melatonina ali. Por quê? Adicionalmente, qual que é o espectro do LED? Ali. Você está vendo que você tem mais fótons azuis na região onde o processo de supressão de melatonina é mais intensificado? Então o LED azul não, o LED branco, que tem a componente azul, ele é muito mais danoso para o seu sono noturno. Mas então, você não quer suprimir melatonina para dormir. Isso aqui, quando você usa um LED, vamos colocar aqui LED branco, e agora eu vou colocar um LED amarelo. Não um LED branco, LED amarelado, uma cor mais amarelada, que seria a tela do Mac ou uma lâmpada LED um pouco mais quente. Ela seria algo assim, vamos colocar. LED branco, mas amarelado. E o LED branco, não sei se vocês conseguem ver, mas tem LED branco que realça o azul, tá? Que é o caso aqui. Quem vai suprimir mais melatonina? O LED branco suprime mais, e um LED branco amarelado suprime menos
a melatonina. O que é mais calmante? Maior concentração de melatonina. Maior concentração de melatonina gera mais calmante. E aí, qual que é a solução? Solução para ler antes de dormir. É usar uma luz sem muitos componentes em ou no azul, né? No azul. Sem muitas componentes no azul. Que seria aquele espectro anterior lá. Pode ser um LED branco amarelado, uma luz incandescente. Mas agora imagine que você tem que estudar para uma prova. Estudar e está com muito sono. Vamos colocar estudar, mas com sono. Qual que é a solução? Cafeína ótica. Boa ideia, bom nome. Cafeína ótica. E qual que é a cafeína ótica? É um LED azul ciano, né? Aquela cor ciana, assim, aquele azulzinho, bebezinho. Aquela cor do azul que você não sabe se é azul ou se é verde, tá? Preferencialmente com pico em 460 nanômetros. Aí você ilumina a sua sala com esse LED e você vai o quê? Coincidir exatamente agora com este pico aqui de supressão. Você joga a melatonina lá embaixo na concentração sanguínea no seu corpo. Isso deixa você desperto. E como é que você mede isso? Como é que você faz essa medida? Quanto de, eu vou chamar aqui, quanto de irradiância efetiva. Vocês lembram como é que vocês faziam uma medida de irradiância efetiva que você efetivamente você vê, né? Lá em ótica, aula de visão que a gente teve. A gente pegava o espectro da lâmpada que eu estou enxergando, né, caso LED, incandescente, o sol, multiplicava por uma função de sensibilidade que o olho percebe, e depois você integra. Tinha umas constantes no meio assim, era isso. Aquilo lá era a quantidade de luz visível. Então agora, se eu fizer agora quanto de radiação, né, que efetivamente vai suprimir a melatonina, como é que eu faço essa conta aqui? Eu faço essa efetiva aqui, tem uma constante novamente, você integra aqui de, sei lá, quanto você quiser, né? Vamos colocar aqui 380 até 700, por exemplo. Você pega o quê? E a radiância espectral, aquelas curvas aqui em cima. Cadê? Essas três curvas aqui, qualquer lâmpada que você tiver, coloca a lâmpada de vermelha não, lâmpada amarelada, lâmpada LED branca, incandescente, fluorescente, você irradia. E para você descobrir qual que melhor suprime, você pega isto e multiplica pelo quê? Você multiplica pelo quê? Pelo quê? Por esse gráfico aqui, ó. Por esse gráfico que mede a supressão de melatonina. Essa curva aqui, vou chamar de quê? S. Supressão. S, M.
multiplica por essa curva a supressão da melatonina e você integra. E pronto. Esse K é uma constante. O que está medindo isso aqui? O que de radiação está efetivamente suprimindo melatonina. Qual que vai te deixar mais acordado? Qual que é a solução do cara lá que está vendendo a lâmpada? É você pegar o espectro de diferentes lâmpadas, multiplicar por essa curva, fazer a integral. Quem dá o maior número é a melhor lâmpada para você estudar. Porque aquela curva, que eu vou repetir aqui, aquele supressão da melatonina em função do comprimento de onda, que vai de 400, que tem um pico em 460, é a resposta espectral do processo biológico que faz a melatonina ser suprimida na sua corrente sanguínea. Tá? Então, se você jogar 700 nanômetros, vai fazer a menor diferença. Se você jogar 460, vai ter eficiência máxima. Se você jogar 600, pouco. 480, muito. Tá? Ela é importante para medir qualquer efeito que depende do comprimento de onda. Pensa que você tem vários efeitos biológicos acontecendo quando você se expõe ao sol, quando você se expõe à lâmpada, qualquer processo que tem luz envolvido, né? E a resposta, ela depende do comprimento de onda. Tem coisas que... Fotossíntese também, você não consegue... A fotossíntese ela não é produzida de maneira igualitária com os comprimentos de onda em todo o espectro visível. A fotossíntese ela é preferencialmente produzida com comprimentos de ondas azuis e vermelhos, se não me engano. Não os intermediários verde, amarelo, ciano. Qualquer coisa diferente de verde. Não é só verde, uma faixa pequenininha. Você tem uma dependência espectral, tá? A dependência espectral está nos máximos nas laterais, ou seja, do espectro azul e vermelho, e mínima, ou zero, é zero. No verde é zero. Mas mínima em torno ali entre o verde e o azul, e verde e o vermelho. Um outro espectro de ação biológica que a gente vai ver logo nos próximos slides é a formação de eritema, que é aquela queimadura que você ganha quando você fica muito tempo exposto ao sol. Efeitos danosos da radiação ultravioleta. Muitos. Câncer, dano no DNA, eritema, que eu falei que era aquele dano na pele devido à queimadura, fotoenvelhecimento, fotocarcinogênios, queratose actínica, enfim, vários. Tem outros nomes aqui por causa do olho. Mas, lembrando, a radiação ultravioleta também ela regula o nosso biorritmo. Quando fala regular o nosso biorritmo é isso, ou seja, na hora que você se expõe ao sol, suprime a melatonina, quando você está exposto ao sol, depois sai do sol, começa a produzir melatonina, e isso aumenta a concentração no seu sangue. Quando chega de madrugada, você tem uma concentração alta, ela desperta você. Quer dizer, então ele tem dois efeitos. Uma que te acalma, mas uma alta concentração desperta. Esse é o motivo que, geralmente, as pessoas que estão bem reguladas, né, no biorritmo, elas não precisam de despertador. Como eu já falei, a radiação ela aciona enzimas para reparar DNA, ou seja, ela é importante para qualquer câncer, contra qualquer câncer que possa se desencadear. E também ela produz um bronzeamento. O bronzeamento é um protetor natural, né? Se você ficar exposto regularmente ao sol moderadamente, o seu corpo ele vai respondendo aquilo lá e vai produzindo mais melanina e você consegue se proteger de radiação excessiva. Em 1801, 1800 mais ou menos, você tinha dois pesquisadores. Um que descobriu raios químicos, que viu que a radiação abaixo do violeta conseguia gerar reação química, ou seja, então ele deduziu que aquele espectro não terminava ali, no azul, ia mais além. E a outra, por Herschel, ele descobriu que a radiação além do vermelho conseguia aquecer, assim como o vermelho também. De novo, ele mostrou, então esses dois pesquisadores mostraram que você tinha radiação além daquele espectro visível ao olho. Percentuais de radiação, isso é aquilo que eu falei, que você tem, olha só, 50 e poucos por cento só de radiação infravermelha, pouco de ultravioleta C, B e A. Desculpa, esse UVC aí do Sol, na superfície da Terra, é quase nada, é zero. Esse 0,5 está aí, mas
em condições normais, não é para ter radiação ultravioleta C na nossa superfície. O que eu quero chegar... Opa, desculpa. Antes disso, só para falar onde que você tem radiação ultravioleta. O UVA é muito mais comum, luz negra. Iluminação, aquelas iluminações de aquário, decorativa. O UVA não é muito problemático para o seu dia a dia ali, para você usar. O UVB já não. O UVB você tem uma resposta biológica muito mais intensa para o corpo, então você precisa realmente controlar o uso dele. E o que você não deve, em hipótese alguma, usar se expondo, né, é o VC, que são aquelas lâmpadas germicidas que tem dentro de filtro de aquário, tá? Por exemplo, ou em fluxos laminares, em laboratórios de pesquisa, onde você tem um controle biológico, que você liga aquelas lâmpadas para você esterilizar o ambiente. Você concorda que uma pele, quando tem mais melanina, ela absorve aquela... Melanina ele é um polímero, né, uma cadeia longa que absorve aquela radiação ultravioleta. Então, quanto mais melanina que você produz, ou naturalmente você já tem, né, menos aquela radiação ultravioleta penetra, porque ela começa a ser absorvida pela pele. Tá? Aí um artístico. Da hora. Esse aqui não é da hora, né? Isso aqui é bronzeamento. Doses moderadas, deixou o corpo responder à formação do pigmento. Aqui não, você se expõe. O que é esse vermelho? É um processo inflamatório que aconteceu por causa da radiação ultravioleta. Tá? Eu acho que já falei isso aqui em sala uma vez, mas se você se expor, se você vendar os olhos, colocar a sua mão no sol, você vai sentir que está no sol, não vai? Acho que vai. É um calor imediato, aquecendo ali. Que radiação está fazendo isso aí? É a radiação infravermelha que está fazendo isso, que é a absorção direta aquecendo. Como um forno, você liga um forno, você chega lá perto, está aquecendo. É o sol que está fazendo isso. O efeito de queimação que você tem 6 horas depois, por exemplo, 4 horas, 5 horas depois, à noite principalmente, né? É o quê? Não é mais o sol, o sol não está mais ali, né? O que aconteceu foi que a radiação ultravioleta que você se expôs, que radiou sua pele, gerou um processo inflamatório e X horas depois dessa exposição, ela está produzindo aquela inflamação e aí você tem aquela sensação de ardência. Tá? Então você tem duas radiações agindo em diferentes tempos aí. Uma que é a ultravioleta, que a UV, ela é mais, vamos falar, ela é insensível naquele momento, ela tem a resposta biológica um pouco mais tardia. Protetor solar, sombrinha e chapéu é protetor solar, tá? Mas o que se usa normalmente é melanina, protetor natural, que posso chamar. Protetor físico e químico são dois compostos que você usa muito em protetores solares comerciais que você tem, que você faz uma barreira física mesmo. São ali, ó, dióxido de titânio, óxido de zinco, ou seja, você faz uma barreira que faz com que aquilo lá reflete ou absorve radiação e não passa para a pele. Ou ainda compostos químicos aí que você realmente faz uma absorção da radiação, gera uma alteração estrutural da química do composto, provavelmente, e não deixa penetrar para a sua pele. Então você está protegendo dessa maneira. Tá bom? E agora veja que eu quero quantificar esse efeito, ou seja, esse eritema que você tem ali nas costas da moça ali, né? Ela se expôs ao sol, e aí eu posso reproduzir aquela mesma pergunta que ele fez antes. Qual que é a resposta para diferentes comprimentos de onda que aquele espectro faz na supressão de melatonina? Então agora eu posso repetir assim, qual que é a resposta do seu corpo para diferentes comprimentos de onda ultravioleta que gera aquele eritema? Será que você tem UV desde 280 até 400 nanômetros? Será que um fóton de 400 nanômetros tem a mesma resposta biológica que o 280? Provavelmente não. Certamente não. Como que é essa resposta? Se você souber como que é essa resposta, você consegue saber qual que é a radiação mais danosa. Como se faz isso? Você tem o espectro do Sol, você tem a amostra ali, a pele sendo exposta, e você mede o efeito. Esse efeito, o que é? Aquele vermelhidão ali. Eu não sei como é que é o processo de você mensurar isso, mas pode ser cor, pode ser
alguma medida bioquímica ali, mas você consegue medir, quantificar o processo de inflamação. Se você quantifica esse processo de inflamação, você vai ter uma curva mais ou menos assim. Então, o Sol ele emite aproximadamente 300 até 400. Na verdade, eu vou estender para 280 aqui, que é mais correto. Então, o que você faz? Experimenta. Você seleciona um filtro e irradia somente com 400 nanômetros. Expõe ali a amostra, a pessoa, no Sol, e você faz uma medida do eritema. Não sei como que é essa medida, mas é uma resposta biológica. Você mede quão intenso é aquele eritema em função da fluência. O que é fluência? Quantos joules por metro quadrado você está jogando na sua pele? E como é que você mede isso aí? Você pega o Sol aqui, vamos colocar o Sol. O que o Sol emite? É um espectro muito amplo, mas a gente sabe que o efeito biológico ele é só devido ao UV. Então ele vai de 280 até 400. Você coloca um filtro e agora vai passar somente, por exemplo, nesse caso aqui, 400 nanômetros. Aí você coloca a pessoa aqui de baixo. A mãozinha aqui. Pronto. Quando você expõe aqui, então você está jogando quanto de radiação ali? Como é que você mede? Lembra que tinha um espectro lá, que era X watts por metro quadrado por nanômetro? Agora eu estou pegando 1 nanômetro somente, por exemplo. Então eu tenho só watts por metro quadrado. Então eu estou jogando aqui, por exemplo, um certo valor. Sei lá, X watts por metro quadrado. Se eu deixar exposto por 1 segundo, quanto que eu vou ter de fluência? A fluência, que é F, tem a unidade que já falei, né, de joules por metro quadrado. E a irradiância, que é I, que é watts por metro quadrado. Se eu exponho meu braço no Sol, ele está recebendo o quê? Uma certa irradiância. Se eu deixar exposto por um certo tempo, 1 segundo, isso aqui é a mesma coisa de você multiplicar watts por metro quadrado vezes segundos. E watts é joules por segundo. Isso aqui dá unidade de joules por metro quadrado. Isso é a fluência. Então, se eu expus lá uma fonte de X, um certo valor que eu não sei quanto que é, mas, por exemplo, X, certo valor de X watts por metro quadrado por 1 segundo, eu vou ter aqui 1x, certo? 2 segundos, 2x de fluência, correto? Com o passar do tempo, você vai acumulando fluência. Então, você concorda que quanto mais tempo você ficar exposto lá na praia, né? Eu fiquei lá 1 segundo, gerou algum dano de eritema? Gerou? Não. Então, quanto que é o eritema nesse caso? 0. Vou colocar aqui 0 de eritema. Aí agora eu não vou fazer mais em 1 segundo, não. Vou fazer em 10 segundos. Vou fazer uma escala log aqui. Então agora tem aqui 10x. Gerou algum dano? 10 segundos no Sol? Não, né? Aí você coloca agora 100 segundos, 1000 segundos, 1 milhão de segundos, 10 na 2x, 10 na 3, 10 na 4, 10 na 5. Quanto é que dá isso aí? Aí você fica lá alguns 1000 segundos, algum milhão de segundos. Você tem um eritema, você tem uma queimadura grave ali. Onde que vai dar esse gráfico aqui? Vai dar aqui em cima, né? Não vai?
Temos duas certezas. Se você ficar exposto por várias horas, eritema na certa. Ponto tá lá. Se você ficar 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos, eritema 0. Como que é no meio do caminho essa curva? Ela é mais ou menos assim um step aqui. Ela vai chegar uma hora que não está acontecendo nada e de repente vai acontecer o eritema e depois satura. Então a resposta biológica vai ser algo assim. Aí você pega qual que é a fluência, coloca aqui a fluência de dano, um FD, que quando o eritema acontece 50% do valor máximo. Simples. Pega esse valor e você faz um gráfico aqui embaixo. Como é que a gente chamou aquele gráfico? Resposta da formação da melatonina, né? Agora a gente pode falar resposta biológica, espectro biológico do eritema. E nós fizemos que experimento em 400 nanômetros, né? 400? 400. E aí você tem uma resposta aqui. Você repete esse mesmo experimento agora para 390, 380, 370 até 280 nanômetros. O que você vai ter? Em 280 nanômetros, aquela curva que eu acabei de desenhar aqui, ela não acontece assim, ela acontece antes. Significa que o seu valor, que o efeito acontece pela metade, 50%, por exemplo, ele acontece bem antes aqui, ó. Esse FD aqui, ele é para 280, enquanto que o outro era para 400. Então, a fluência sua é muito menor. Quer dizer que a resposta sua ela é muito mais rápida para você gerar um eritema. E aqui, quando você coloca isso, claro que você tem que fazer uma outra continha adicional aqui. Que o eritema formado, você tem que fazer o inverso da fluência que você está jogando aqui. Então, uma fluência menor gera um eritema maior. Tá? Então, esse gráfico aqui, quanto menor o valor dessa fluência, maior o valor do dano. E aqui no meio do caminho, a curva ela é mais ou menos assim. Para cá. Ou, em escala log, assim. Essa curva da esquerda. Esse é o espectro de formação de eritema em função do comprimento de onda, tá? Para essa região espectral aqui. Então, o espectro de 660, 680, ele tem um efeito muito maior, veja que são ordens de grandeza aqui, que o 400 nanômetros. O 400 nanômetros ele é 10 mil vezes menor a capacidade que ele tem de gerar eritema na pele. Esse, como a gente falou, é o espectro de ação biológica para a formação de eritema. Quando você multiplica ele agora pelo espectro do Sol, você consegue mensurar quais comprimentos de onda do Sol que realmente geram eritema, efetivamente geram eritema. Aqui tem um exemplo de 4 curvas de radiação ultravioleta. Sol, UVA, aquelas canetinhas que eu falei que você pode usar aí para iluminação, aquelas lâmpadas, luz negra, né? UVB e UVC, que você jamais deveria ficar exposto. Se você olhar pela área, quem mais tem radiação é o Sol, né? O segundo maior é o UVA, o terceiro maior é o UVB e o UVC, muito pouco. Quando você pega essa curva e multiplica por espectro de formação de eritema, você está quantificando qual que é o dano que cada lâmpada consegue fazer, que é essa aqui. E o espectro resultante é esse aqui, ó. O Sol ponderado, tá vendo aqui em cima? Irradiância espectral efetiva que eu chamei. É a irradiância do Sol multiplicado pelo espectro de ação, né, do eritema, de formação do eritema. O Sol, cadê o UVA? O UVA não gerou nada de eritema. O UVB, bastante. O UVC,
bastante também, mas a faixa é estreita. Se você integrar essas curvas, tem esses valores aqui, ó, Sol 17, UVA 1, UVB 92, UVB 26. Então você tem uma formação de eritema maior para o espectro do UVB. Por que UVB? Porque ele é uma irradiância, essa curva azul, ela tem uma irradiância intermediária, mas ela tem, se você olhar, é a região espectral com menores cometas de onda. Se eu sou tipo 2, por exemplo, se no dia que eu estiver exposto ao Sol, você está no índice ultravioleta 10, aquele índice UV que aparece divulgado em vários meios de comunicação, né? Significa que eu posso ficar no máximo 14 minutos exposto ao Sol, para não formar eritema. E é assim que você consegue ler essa tabela. Como se calcula o índice ultravioleta? O índice UV é uma medida para quantificar. Eu não posso falar para a população, não, hoje está com 35 watts por metro quadrado, aí amanhã vai estar com 55, 18, vai de 20 para 40, né, das 2 da tarde às 6 da noite. Não dá. Qual que é o índice que você tem aqui? É uma escala que vai de 0 até quanto? Infinito? Infinito. Um valor típico é 12, 14, mas pode ir mais. Um lugar na Terra que mais tem radiação ultravioleta é no deserto do Atacama. Recentemente atingiu um recorde de medida lá. Eu não sei quanto que era, mas era dezenas de índices de UV. Por quê? Vocês vão perceber já por que esse número pode ser qualquer valor. Porque o índice ultravioleta se calcula como uma constante. Essa constante eu acho que vale 40 metros quadrados por watt. Você integra de 280 até 400 da irradiância espectral do Sol, né? Vezes o nosso espectro de ação de eritema de lambda. Como que é o espectro do Sol, você já sabe, né? É um negócio que sobe para cá. Como que é o espectro de eritema? Ele é uma constante aqui e aqui. Multiplicando os dois, você tem um valor que deve ser algo como um pico aqui em torno de 320, mais ou menos. Integrando isso, você consegue ter a medida de índice de ultravioleta do Sol. Eu tenho um sensor que mede o espectro do Sol continuamente, só que deu pau, não está online agora. Mas é um sensor que fica lá no pé da farmácia. Ele justamente faz isso, ele calcula o espectro do Sol constantemente, multiplica por essa curva e calcula o índice UV para aquela hora. E vai medindo. E o índice ultravioleta ele tem um perfil bem simétrico e atinge valores típicos de 12 a 14 no verão, por exemplo, ou 10 no inverno, aqui em Ribeirão Preto. Índice radiância das 8 da manhã aqui, ó. Pronto. Agora o índice UV às 8 horas da manhã deu 2. Não, é 2 sim, 2,1, 2,2. Agora você faz essa mesma conta para as 9 horas. Faz a mesma continha, vai dar 4,3, por exemplo. Então o que se divulga em meios de comunicação, por exemplo, é só números inteiros. Mas você pode ter quebrado, pode ter decimais ali. E você vai calculando isso aqui e vai montando esse gráfico aqui, ó. Índice UV. Aqui deu 2, aqui deu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? E você vai montando esse gráfico continuamente. Fechou?